Talvez o problema não seja a sua vida, talvez seja que sua mente nunca para. Porque enquanto outras pessoas parecem simplesmente viver, você pensa. Pensa no que aconteceu, no que pode acontecer, no que deveria ter falado, no que deveria ter feito. E antes mesmo do dia começar, você já está cansado. Porque pensar parece algo inofensivo, mas existe um ponto em que pensar deixa de ser reflexão e vira prisão. E talvez o pior seja que no começo você nem percebe, porque você acredita que está tentando entender a própria vida, quando na verdade pode estar se afogando dentro da própria mente. Capítulo 1. Sua mente nunca desliga. Existe uma diferença enorme entre pensar e pensar o tempo inteiro, porque refletir faz parte da vida. Todo mundo pensa sobre decisões, sobre problemas, sobre o futuro. O problema começa quando sua mente transforma tudo em algo que precisa ser analisado sem parar. E talvez você conheça essa sensação. Você tenta descansar, mas continua pensando. Tenta dormir, mas continua pensando. Tenta aproveitar um momento simples, mas existe alguma coisa rodando no fundo da cabeça. Uma conversa antiga, uma preocupação futura, um erro pequeno, uma possibilidade que talvez nem aconteça. E o mais estranho é que isso acontece tanto que você começa a achar normal. Se acostuma a viver com barulho mental. Se acostuma a nunca estar completamente presente. Porque enquanto seu corpo está em um lugar, sua mente está em 10 lugares diferentes ao mesmo tempo. E isso cansa. Cansa mais do que muita gente imagina. Porque pensar demais parece algo invisível. Ninguém olha para você e percebe. Ninguém vê o esforço mental de analisar tudo, imaginar tudo, antecipar tudo. Mas sua mente sente. Porque existe um momento em que pensar deixa de ajudar e começa a consumir energia. E talvez seja aí que muita gente se perde. Porque acredita que se pensar mais um pouco, vai encontrar a resposta certa. Quando às vezes, o que está machucando não é a falta de resposta. É o excesso de pensamentos ocupando espaço dentro de você. Capítulo 2. Você tenta prever tudo. Talvez você pense demais porque, em algum lugar dentro de você, acredita que isso protege. Porque parece fazer sentido. Se eu pensar mais, vou evitar erros. Se eu analisar mais, vou sofrer menos. Se eu prever tudo, nada vai me pegar de surpresa. Mas a mente começa a criar uma armadilha silenciosa. Porque aos poucos, você para de pensar para entender e começa a pensar para controlar. Controlar o futuro. Controlar as pessoas. Controlar possibilidades. Só que existe um problema. A vida nunca avisa exatamente o que vai acontecer. Ela não entrega roteiro. Não entrega garantia. Não entrega certeza. E talvez seja por isso que quem pensa demais vive cansado, porque está tentando resolver coisas que ainda nem existem. Você sofre por conversas que nunca aconteceram, por cenários que nunca aconteceram, por medos que talvez nunca aconteçam. E o pior é que seu cérebro reage como se tudo fosse real. Seu corpo sente ansiedade, seu peito pesa, sua energia vai embora, mesmo que nada tenha acontecido ainda. Porque para uma mente cansada, imaginar perigo constante também é uma forma de desgaste. E talvez seja aqui que muita gente se prende, porque acredita que está se preparando para a vida, quando na verdade está vivendo dentro de possibilidades que só existem na própria cabeça. Capítulo 3. Pensar demais. Começa a roubar sua vida no começo. Parece cuidado, parece responsabilidade. Parece que você só está tentando entender melhor as coisas. Mas existe um momento em que pensar demais muda de forma, porque deixa de ajudar e começa a impedir. Impedir decisões, impedir atitudes, impedir você de viver coisas que queria viver. Porque quando tudo precisa ser analisado profundamente, até escolhas simples começam a ficar pesadas. Você pensa antes de mandar mensagem. Pensa antes de responder.
pensa antes de falar o que sente, e pensa tanto que às vezes não faz nada, porque qualquer possibilidade de erro parece grande demais. Então sua mente continua criando cenários. E se eu me arrepender? E se der errado? E se eu estiver fazendo a escolha errada? E se pensar em algo de mim? E sem perceber, você começa a trocar experiência por análise, vida por antecipação, presença por preocupação. Porque enquanto está tentando prever tudo, a vida continua acontecendo. E talvez essa seja a parte mais cruel. Porque pessoas que pensam demais geralmente não são pessoas que não se importam. Na verdade, é o contrário. Elas sentem muito, se preocupam muito, tentam evitar dor, rejeição, erro, arrependimento. Mas nessa tentativa de evitar sofrimento, acabam criando outro, porque existe um cansaço enorme em viver analisando a própria existência o tempo inteiro. E chega uma hora em que sua mente fica tão cheia que até pequenas decisões parecem grandes demais. Capítulo 4. Você não está no presente há muito tempo. Talvez essa seja uma das consequências mais silenciosas de pensar demais. Você começa a desaparecer do presente, porque enquanto seu corpo está aqui, sua mente está sempre em outro lugar. No que aconteceu ontem, no que pode acontecer amanhã, na conversa que terminou estranha, na decisão que precisa tomar, no erro que ainda te persegue. E sem perceber, você passa a maior parte da vida dentro da própria cabeça. É estranho pensar nisso, porque você continua vivendo normalmente, continua saindo, conversando, respondendo mensagens, rindo às vezes, mas parece que nunca está completamente ali, como se uma parte sua estivesse sempre ocupada demais para sentir o momento, porque pensar demais cria uma ilusão perigosa. A sensação de que, se continuar analisando só mais um pouco, finalmente vai encontrar paz, finalmente vai entender tudo, finalmente vai sentir controle. Mas quase nunca acontece, porque a mente sempre encontra mais alguma coisa, mais uma dúvida, mais um cenário, mais um problema. E é por isso que muita gente vive cansada sem entender o motivo, porque não está carregando só tarefas, está carregando pensamentos que nunca descansam. E talvez seja por isso que alguns momentos bons parecem passar tão rápido, porque você estava lá fisicamente, mas mentalmente estava ocupado demais tentando resolver a vida, para realmente viver ela. Capítulo 5. Sua mente virou um lugar difícil de ficar. Talvez o mais triste sobre pensar demais seja que em algum momento você começa a sentir cansaço da própria mente, porque ela nunca para, nunca fica em silêncio. Sempre existe alguma coisa acontecendo aí dentro, uma preocupação nova, uma lembrança antiga, uma possibilidade ruim, uma conversa imaginária. E no começo, você tenta acompanhar tudo, tenta resolver, entender, organizar. Mas chega um momento em que fica pesado demais, porque ninguém foi feito para viver em alerta constante. Ninguém foi feito para passar o dia inteiro observando os próprios pensamentos como se estivesse procurando perigo em todos os lugares. E talvez seja por isso que algumas pessoas começam a procurar distração o tempo inteiro. Mais vídeos, mais celular, mais música, mais qualquer coisa. Não porque estejam relaxando, mas porque ficar sozinho com a própria mente começou a cansar. Porque quando tudo fica quieto, os pensamentos voltam. E talvez você conheça essa sensação. Você tenta descansar, mas pensa, tenta dormir, mas pensa, tenta esquecer, mas pensa. E aos poucos vai surgindo uma sensação estranha, como se sua própria cabeça tivesse deixado de ser um lugar seguro. Como se estar sozinho consigo mesmo tivesse ficado pesado demais. E talvez seja aí que muita gente percebe algo difícil. O problema nunca foi excesso de tempo, foi excesso de pensamentos ocupando espaço dentro da própria vida. Capítulo 6. Você começou a confundir pensamento com realidade.
Existe uma coisa perigosa sobre pensar demais. Depois de um tempo, você para de perceber a diferença entre o que aconteceu e o que só aconteceu dentro da sua cabeça. Porque sua mente cria cenários com tantos detalhes que eles começam a parecer reais. Você imagina rejeições antes delas acontecerem, discussões antes delas existirem, fracassos antes de tentar, perdas antes de perder. E o problema é que seu corpo reage, porque para a mente, imaginar algo repetidas vezes pode gerar quase a mesma sensação emocional de viver aquilo. Então, você sente ansiedade, sente medo, sente peso, sente desgaste, mesmo quando nada aconteceu ainda. E talvez seja por isso que pensar demais cansa tanto. Porque você não vive uma vida só. Você vive dezenas, centenas, todas dentro da própria cabeça, cenários que nunca aconteceram, conversas que nunca existiram, problemas que talvez nunca apareçam, e sem perceber. Você começa a gastar energia emocional em possibilidades, até que chega uma hora em que até pequenas decisões parecem enormes, porque sua mente já simulou tantas consequências que qualquer escolha parece perigosa, e isso cria uma prisão silenciosa. Porque quanto mais você tenta prever tudo, menos liberdade sente para viver qualquer coisa. E talvez a parte mais cruel seja essa. Você está tentando evitar sofrimento, mas está sofrendo todos os dias por coisas que ainda nem aconteceram. Capítulo 7. Você está tentando encontrar certeza em um lugar que não tem talvez a razão de você pensar demais seja mais profunda do que parece. Porque no fundo, você não está procurando respostas, está procurando segurança, está tentando encontrar alguma garantia de que nada vai dar errado, que ninguém vai embora, que você não vai falhar, que não vai se arrepender, que não vai sofrer de novo. E isso é humano. Todo mundo quer sentir controle. Todo mundo quer prever a dor antes dela chegar. O problema é que a vida nunca funcionou assim.